Olá, meu nome é Nira Cepeda. Bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Casa de Amor. Que a paz de Jesus esteja com todos. É com muita alegria que estamos aqui superando as nossas próprias dificuldades para compartilhar com vocês mais um ensinamento do Mestre Jesus. Primeiramente, gostaria de convidar a todos para fazer uma prece, agradecendo a Deus nosso Pai pelas infinitas bênçãos que Ele nos dá. Pedir que abençoe a nossa cidade e os nossos irmãos de caminhadas que carinhosamente nos situaram nesse plano para essa experiência reencarnatória. Deus nosso Pai, ajuda-nos a purificar os nossos pensamentos, palavras e atos. Ensina-nos a viver segundo as Tuas leis, a permanecer sempre em comunhão com a espiritualidade superior, a tornar-nos cada vez mais fortes, mais sadios, mais vigilantes, a vencer sempre as tentações do mundo e da carne, as obsessões, ciladas, influências e sugestões das trevas, enfim, todos os males e todos os malfeitores. Auxilia-nos a ser mais puros, mais equilibrados, mais sadios e mais perfeitos cada dia que passa. Ilumina-nos para que despertemos as forças internas que nos destes e saibamos usá-las sempre para o bem. Fortalece-nos, orienta-nos para que nos trabalhemos com discernimento, amor, equilíbrio, humildade, fé e perseverança na seara de Jesus, hoje e sempre. Abençoa a nossa cidade, abençoa os nossos governantes, para que todos possam se conscientizar que são tutores dos teus filhos. Que a tua paz, que o teu amor esteja em todos os lugares. Que assim seja. Dando prosseguimento ao nosso ciclo de palestras, hoje o nosso tema será sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, itens 7 e 8, que versa sobre se alguém vos bater na face direita, dá-lhe também a outra. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Considerando o estágio moral em que transitam incontáveis criaturas humanas pelos caminhos do planeta Terra, vivenciando ainda os instintos agressivos, é compreensível que os relacionamentos nem sempre se realizam de maneira pacífica, predominando ainda a natureza animal em detrimento da natureza espiritual. O orgulho se arma de mecanismos de defesa, resultantes da preponderância, da prepotência e da malícia, para reagir antes dos acontecimentos ameaçadores ou que sejam interpretados como tais. Vivemos em estado de defesa. Hoje abordaremos o conceito tantas vezes mal interpretado de dar a outra face. Quantas vezes esse tema foi mal compreendido. Estamos no século XXI, que compreende desde o ano de 2000 e vai até o ano de 2100. É o 21º século da era cristã ou da era comum. E o primeiro século do terceiro milênio. É o atual século, do qual já decorridos quase um quinto. E ainda estamos debatendo os mesmos ensinamentos de Jesus, que nos deu há mais de 2000 anos. Em que pese tenha passado tanto tempo, os ensinamentos de Jesus seguem sendo atuais. E nós somos ainda a semente do amanhã, porque ainda estamos no caminho do aprendizado.
ainda não aprendemos perdoar, ainda não aprendemos o que quer dizer, o que quis dizer Jesus em dar a outra face. Em seu famoso Sermão da Montanha, Jesus disse: não resistais àquele que é iníquo, mas a quem te esbofetear a face direita, oferece-lhe também a outra. O que Jesus quis dizer com isso? Para entender as palavras de Jesus, precisamos levar em conta o contexto com que ele estava falando e com quem ele estava falando. Antes de dar esse conselho, Jesus mencionou a seus ouvintes o que eles já sabiam das Escrituras Sagradas. Ele disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E o que Jesus quis se referir quando ele disse isso? É interessante notar que, em harmonia com a lei de Deus, a punição olho por olho mencionada nesses versículos era devidamente aplicada apenas depois que o infrator fosse julgado pelos sacerdotes e os juízes da época, e que avaliavam as circunstâncias em que o ponto de infração tinha sido cometida, se tinha sido intencional. Com o tempo, os judeus distorceram a aplicação dessa lei. Os autores eruditos bíblicos do século XIX, analisando essa passagem, comentaram que, abre aspas, parece que os judeus usavam essa lei olho por olho, dente por dente, para justificar ressentimentos pessoais e todos os excessos motivados por vingança. Atos de vingança eram levados a extremos e acabavam sendo mais severos do que o próprio erro cometido. Isso era uma distorção do que a lei mosaica queria dizer, olho por olho, dente por dente. O que ela queria era, na verdade, delimitar a penalidade pela falta cometida. As Escrituras, porém, não aprovam as vinganças pessoais. O que Jesus disse no Sermão da Montanha sobre oferecer a outra face reflete o verdadeiro sentido da lei de Deus dada a Israel. Ou seja, lembremos-nos sempre neste caso que Jesus estava a abordar o correto entendimento do que deveria ser dado à lei de Moisés. Jesus quis dizer que se alguém quisesse provocar uma briga com atos ou palavras, a pessoa esbofeteada não deveria revidar, evitando assim um ciclo vicioso do pagar o mal com o mal. As palavras de Jesus são muito parecidas com as do rei Salomão, que dizia: não digais, assim como ele me fez, assim vou fazer a ele. Pagarei de volta a cada um segundo a sua atuação. Um seguidor de Jesus ofereceria a outra face, no sentido de não deixar que os outros o levassem a uma confrontação. O que Jesus queria dizer era que deveríamos evitar as contendas, né? E o que quer dizer a autodefesa? O que Jesus quis dizer em usar ou não a autodefesa? Jesus não estava dizendo que dar a outra face significa que um cristão não possa se defender a ele e a sua família, e sim que ele deve evitar agressões grosseiras e evitar confrontos que lhe vão muitas vezes até tirar a vida naquela época. Numa situação limite de alta agressividade em que o cristão se possa defender, eu penso legítimo que se faça aquilo que pode ser feito como defesa, considerando, claro, sempre o limite, né? Não devemos ultrapassar o limite da nossa defesa e temos que ter para com o nosso irmão sempre aquele pensamento de que eu não vou fazer para ele aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Esse deve ser o limite. O ponto é que não devemos tomar a iniciativa de agredir alguém, nem deixar que o desejo de vingança nos domine de forma a reagir de uma maneira estapafúrdia. Jesus, mais à frente em sua vida, quando se aproximava da sua partida, ele aconselhou aos seus discípulos
que tomassem medidas preventivas de defesa contra os seus agressores, visto que naquela época os discípulos já estavam começando a ser perseguidos antes mesmo da crucificação de Jesus. Jesus não disse para que eles fossem revidar, também não impediu que eles fossem se precaver. Então o que ele incentivou foi que cada um dos discípulos tomassem as medidas preventivas, se cuidassem, não provocassem, não aceitassem provocações. Era isso que Jesus ensinava. Em nenhum momento ele incentivou a vingança, o ódio ou pagar o mal com o mal. Para que se entenda bem isso, é necessário ter bom senso. Para o cristão, a violência nunca deve ser opção e deve-se fazer de tudo ao seu alcance para interromper um ciclo de agressividade. Quando você é dócil diante de uma agressão, você instintivamente desarma o seu agressor. O difícil é a gente reagir dessa maneira. Reagir de forma dócil diante de uma agressão. Mas era esse o ensinamento de Jesus. Porque quando você reage com docilidade, você quebra o ciclo da agressividade do seu agressor. E no que concerne a situações não violentas, não implica que a justiça não seja feita, não implica que você seja passivo diante de uma situação de injustiça. Você tem sim que buscar a sua defesa, mas sem agressão, sem raiva, sem ódio. No meu entender, o cristão deve procurar sempre a justiça, não deve se calar. Ele não deve ser passivo na busca dessa justiça, mas também ele não pode ser agressivo. Ele tem que evitar o ódio. Ele não tem que deixar esse sentimento de ódio conduzir os seus atos. O ódio é também prejudicial para uma pessoa. A primeira pessoa que se prejudicar com ele é ela mesma. Ele é como se fosse um cancro incurável que corrói a personalidade e faz com que a vida se torne muito ruim. Então é isso que Jesus queria evitar para nós, esse sofrimento inútil que o ódio, a mágoa, o rancor traz. Jesus veio a este mundo para lutar pela verdade e usou o mais potente arma de todas. Qual era? A palavra de Deus. Tudo que Jesus nos ensinou era baseado no que Deus quer para nós. Como todo pai, Ele quer o melhor. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós aprendamos com amor. E não há como nós sermos felizes e aprender com amor se nós evitarmos sempre sem pensar, se nós tratarmos a agressão com a mesma proporção. Ele foi confrontado muitas vezes e respondeu de forma a demonstrar onde estava a verdade. Na luta contra as imperfeições e a dureza do coração humano, ele não deu trevas. Ele sempre buscou mostrar para os cristãos que a verdade ela pode se sobressair em todos os momentos, mas com amor, sem agressão, sem agressividade. Mas mesmo nesses casos, devemos saber como parar quando formos provocados. Temos que ter essa medida. Devemos lutar, mas sempre por uma boa causa, sempre sem fazermos inimigos, sempre sem deteriorar os nossos sentimentos e nem nutrir pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, por aquele que nos contraria, sentimento de inimizade. Devemos expor o nosso ponto de vista, mas sem ofender, Isso era o que Jesus queria dizer com dar a outra face. É você romper o ciclo da agressão, do mal. Todas as palavras de Jesus devem ser contextualizadas. Muitos usam citações fora do contexto e aproveitam-se disso para seu próprio benefício. Por isso, os cristãos devem sempre, por si mesmos, procurar verdadeiro significado das citações de Jesus, utilizando
a contextualização devida das palavras de Jesus. Por isso que às vezes os ensinamentos de Jesus, quando não compreendido ou quando mal compreendido, dão a impressão de que estavam mal colocados ou que não deveria ser do jeito que ele fala. É porque nós muitas vezes não compreendemos. Jesus falava de uma maneira, como ele sabia que passariam-se séculos, né, até que nós aprendêssemos e que a humanidade caminharia e evoluiria, e ele queria que o ensinamento fosse eterno, como realmente é. Ele buscou uma amplitude nas suas palavras, que até hoje talvez seja difícil para o nosso grau evolutivo compreender. Nos dias que vivemos, é necessário lutar. Muitas vezes temos que afirmar o que o outro não quer ouvir. E é justamente essa afirmação que deve ser feita com amor, que deve ser feita despida de qualquer sentimento de raiva, de mágoa, né? É esse ponto de vista que nós colocamos no nosso dia a dia, que deve ser desprovida de sentimentos a criar inimizades, né? Devemos lutar sim pelo que verdadeiramente interessa, pelo que verdadeiramente importa. E o que verdadeiramente importa? O que realmente importa? O importa é que nós procuremos viver em paz com os nossos irmãos, que nós procuremos o meio termo de o que aonde está bom para mim possa estar bom também para o nosso próximo. Tudo que eu queira para mim, eu também desejo para ele. E que essas dificuldades, as nossas diferenças de pensamento não sejam suficientemente grandes para nos impedir de viver humanamente. Sentir raiva, ciúmes, ter dificuldade de perdoar ou de dar a outra face é humano. Nós somos humanos. Devemos encarar isso. Devemos encarar e admitir as nossas imperfeições. Só então nós vamos poder mudar. Isso é evolução. Enquanto nós não percebermos do fundo do nosso coração as nossas imperfeições e admiti-las, nós não vamos conseguir superá-las e não vamos conseguir evoluir. Não devemos fugir disso. E nem devemos fingir que somos perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Devemos encarar o homem velho que há dentro de nós e construir o homem novo. Isso é evoluir. Todos os habitantes do planeta Terra passarão por esse enfrentamento, cedo ou tarde. Cedo ou tarde nós vamos ter que aprender, ou pelo amor, ou pela dor. E está em nós a escolha. E hoje, será que ainda existe o olho por olho, dente por dente? Será que passado tanto tempo dos ensinamentos de Jesus, ainda existe o olho por olho, dente por dente? Qual é a interpretação moderna disso? É o ganhar no grito, no constrangimento, na chantagem. É comum nós vermos ainda, né, nos telejornais, pessoas se intitulando "Você sabe com quem está falando?" Isso é olho por olho, dente por dente. É tentar constranger o outro irmão. É tentar ganhar no grito. Essa é a versão moderna do olho por olho, dente por dente. E era isso que Jesus queria evitar. Quando cair na nossa ficha, vamos compreender que dar a outra face não é um ato heróico. É apenas uma outra maneira de interpretar o fato acontecido. E eu fato que enseja perdão. Não somos heróis porque damos a outra face. Somos humanos. Devemos ter consciência que nós não somos vítimas. Somos herdeiros de nós mesmos. Eu acho fantástica essa afirmação. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós trilhamos o caminho que nós criamos. Se nós passamos por dificuldades hoje,
é porque em algum momento agimos a causar essa dificuldade. Somos herdeiros de nós mesmos. Quando perceber que você errou, pare, volte do começo. Não tenha vergonha de pedir desculpas. Quantas vezes forem necessárias. Também foi um ensinamento de Jesus, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias. Não tenha vergonha disso, faz parte do nosso caminho evolutivo. E quem são os nossos inimigos? Já paramos para pensar nisso? Sempre buscamos, às vezes, culpar o outro, né? E aí ficamos pensando, quem são os nossos inimigos? Quem é o inimigo número 1? Quem é meu inimigo número 1? Aquele que me impede de evoluir. Somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Por quê? Porque somos nós que devemos fazer as escolhas. Somos nós que fazemos as escolhas que nos levarão ou para o caminho do bem ou para o caminho não tão bem. Né? E qual foi o ensinamento de Jesus? Amar o próximo como a si mesmo, perdoar para sermos perdoados. Então, se nada acontece nessa ordem, a responsabilidade é do outro? Não, a responsabilidade é nossa. Né? Amar o outro como a si mesmo e perdoar para sermos perdoados. Tudo parte de nós. Não se trata do outro, se trata de nós. É isso que nós temos que compreender. Tudo parte de nós. As dificuldades, as indiferenças de opinião, os insultos e agravamentos devem ser considerados como experimentos, como testes ao aprimoramento espiritual, ao aprendizado das nossas condutas exageradas. Nós temos o balizamento no Evangelho de Jesus. É nessas condutas que Jesus nos ensinava que devemos ponderar. Quando isso não ocorre, ficamos sujeitos à influência maléfica dos espíritos inferiores, que se comprazem em gerar situações, embaraços e responsáveis por essa conduta lamentável que nós assumimos. Somos nós. Ainda que soframos a influência dos espíritos que nos assistem, ou para o bem ou para o mal, porque é uma questão de vibração, de sintonia, a responsabilidade segue sendo nossa. Porque essa sintonia fui eu que causei, fui eu que criei e sou eu que posso interromper, se eu me colocar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Jesus se valia da circunstância da vida social para tirar lições que pudessem chegar ao espírito dos que o ouviam. Ele sempre procurava usar aquela situação do dia corriqueira do habitante da terra daquela época para fazer os seus ensinamentos. É evidente que esse pensamento, como todos os outros que emitiu, tem um fundo exclusivamente moral. Tudo que Jesus ensinava, ele buscava o cunho moral. Oferecer a outra face é mais do que expor o lado contrário, a fim de sofrer nova investida de perversidade. Trata-se da face moral, que encontra oculta nos sentimentos que a gente muitas vezes nutre, né? Dar a outra face é justamente revelar o nosso íntimo, a nossa conduta moral. Às vezes, dar a outra face significa tão simplesmente você se calar diante de uma situação, você não revidar uma calúnia que você entenda que esteja sofrendo, é você interromper o mal. Nem precisa você falar muitas vezes nada. Né? Ninguém apresenta no seu exterior aquilo que ele não carrega no seu interior. Então nós somos frutos da nossa interioridade. Se nós nos expomos de maneira equivocada, de maneira a julgar, de maneira a tirar conclusões muitas vezes equivocadas, é porque nós estamos externando o que nós temos no nosso interior. Né? Qual a essência desse ensinamento, segundo Allan Kardec? Está no Evangelho segundo o Espiritismo.
no capítulo 12, como já dissemos, né? Amai os vossos inimigos. Aquele que for agredido, usurpado nos seus direitos materiais ou moral, não deve revidar dando um troco de vingar-se. Sugerindo uma atitude pacífica, Jesus não proibiu o direito de defesa a quem quer que seja ofendido, não. Teria então um comportamento masoquista o ser humano se ele é ofendido, muitas vezes, lesado constantemente, ele não procurasse se defender, né? E ele permitisse que isso fosse feito. Não foi isso que Jesus disse. Ele não nos impediu de procurar melhorar, de procurar a autodefesa. Não, ele só nos alertou para que os nossos meios sejam os meios corretos, né? Ele não nos impediu de usar a lei natural, que é a lei da conservação. Por outro lado, o princípio da autodefesa, não devemos nunca prejudicar o nosso próximo, porque aonde termina o meu direito, começa o de outro. E nem fazer justiça com as próprias mãos. Não era isso que Jesus queria nos ensinar. Mas há aqueles que ainda pensam como os homens do tempo de Moisés, passado 3.500 anos atrás, em que o olho por olho e dente por dente era lei. São os orgulhosos, de exagerado personalismo, cheios de preconceitos, que acham que levar desaforo para casa é desonra. Aceitar a sugestão evangélica é ser covardes. Não. Eles estão longe de compreender que o melhor é suportar o insulto do que revidá-lo. Estão longe de compreender o que quis dizer Jesus quando dá a outra face. Não é revidando. Quando se suporta um insulto, a injustiça, a perseguição, sem revide ou vingança, se está fortalecendo o coração, com o exercício da humildade, numa visão pacífica das situações adversas que muitas vezes não se tem como modificar ou alterar. Às vezes é melhor calar. Se você não puder dizer uma coisa boa, se você não tiver naquele momento as armas do amor para usar, é melhor calar. E há nessa atitude aparentemente passiva de não revidar a essência da caridade. É uma grande coragem moral. Do ponto de vista espiritual, não revidar já é uma defesa, né? Você se calar diante de uma situação em qual você evita um embate já é uma defesa. A vingança alimenta o ódio, nos igualando ao agressor, nos aproximando dele, fazendo arrastar um conflito, uma desavença por muito tempo, que às vezes passa dessa vida e transcende para outra. E daí as relações difíceis que muitas vezes nós nutrimos numa encarnação sem que nós compreendamos as origens disso, né? Muitas vezes elas estão numa relação anterior conturbada, num momento de vingança que nós não conseguimos dar a outra face. Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Reflete Allan Kardec. Oferecer a outra face, por extensão, não significa pagar o mal com o mal. Que é preferível ser ofendido e injustiçado, arruinado, do que arruinar alguém. O Mestre Jesus nos ensinou que é nosso dever cristão amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos persegue, orar pelos que nos caluniam, quando nos pensamos, como nos sentimos, quando somos agredidos, feridos, um turbilhão de sentimentos nos invade, de emoções fortes, confusas. Muitas vezes, para nos proteger, nós atacamos. E a última coisa que nós pensamos é dar a outra face. Esse é ainda um exercício muito difícil no nosso nível evolutivo, que nos encontramos na Terra ainda. Como diz Allan Kardec, vitória do ser humano sobre o orgulho e o egoísmo é compreender o opressor. É fácil? Não, não é fácil. Preciso repetir sempre que dar a outra face
não é sobre o outro, é sobre nós. É sobre a nossa capacidade de melhorar e de perdoar. Não importa o que o outro não entenda. Nós conhecemos os ensinamentos de Jesus e devemos compreender que só o amor pode romper um laço de inimizade. Isso é dar a outra face. Podemos compreender que estamos na vida para aprender, nos desenvolver moralmente e espiritualmente. É isso que o Mestre Jesus nos ensinou. Dar a outra face é viver o Evangelho. Nenhum mérito de falar de perdão se não perdoar. Não há mérito de falar de perdão se não perdoar. Pensemos nisso. Isso não significa que devemos ser infalíveis. Não. Jesus sabia que falharíamos muitas vezes antes de compreender e vivenciar o Evangelho. Muitas vezes ainda não somos capazes de dar a outra face. No entanto, se pelo menos não revidarmos as ofensas, já é um bom começo. Como tudo que Jesus ensinou é mais profundo do que parecia naquele momento, muito mais amplo. Todos os ensinamentos dele são atuais, estão presentes até hoje em nossas vidas. Da outra face, tem uma compreensão tão ampla quanto pudermos entender segundo o nosso nível evolutivo. Ele está vinculado à profundidade do nosso nível evolutivo. Se reagirmos com calma, mansuetude e paciência, buscando compreender as atitudes do nosso próximo, estaremos exercitando o dar a outra face que nos falou Jesus. O perdão, ele é um processo. Não acontece com a rapidez que gostaríamos, mas no silêncio do nosso coração. Através dos séculos, estamos evoluindo em todos os aspectos. No início das eras, tudo se resolvia com o duelo. Os povos se matavam por qualquer razão. Depois veio Moisés para conter o povo. Ele implantou a regra olho por olho, dente por dente. Já não se matava indistintamente, mas buscava-se a proporção da ofensa. Depois veio Jesus. E sem contrariar a lei mosaica, ele ofereceu a outra face. Veio o Consolador prometido e avançou um pouco mais. E aí ele nos ensinou: vá e faça todo o bem que puderes fazer. Não basta mais não fazer o mal, temos que fazer o bem. Dar a outra face, no sentido que Jesus falou, é buscar a paz nas relações interpessoais, evitar confrontos desnecessários e que não acrescentam nada. Esse é o sintoma que estamos evoluindo. Esse é a evidência de que Jesus entrou no nosso coração. Gostaria de concluir a nossa reflexão de hoje compartilhando com vocês uma reflexão de Martin Luther King, num dos mais belos discursos já feitos sobre amar os inimigos, onde ele diz, abre aspas, Jesus tem sempre razão. Os esqueletos das nações que o não quiseram ouvir enchem a história. Que nesse século nós possamos escutar e seguir as palavras antes que seja tarde demais. Possamos nós também compreender que nunca seremos verdadeiros filhos do nosso Pai maior sem que amemos os nossos inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem. Fecha aspas. Ele nos convida a refletir esse ensinamento tão profundo para enfrentarmos as nossas dificuldades e para evoluirmos. Porque o perdão, como já dito, se trata de nós e não do outro. Enfrentamos os nossos medos, perdoando, aceitando que somos imperfeitos e que ainda estamos em busca de aprender os ensinamentos de Jesus. Não importa a distância que você tenha que caminhar, só vai se realizar se você der o primeiro passo, e depois um, e mais um, e outro. Quando praticarmos o perdão, mesmo na sua forma mais singela, sentiremos a liberdade. Sentiremos que o perdão nos liberta. Era essa reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês no nosso estudo do Evangelho de hoje. E que façamos do perdão um treino diário, dar a outra face no verdadeiro sentido que Jesus nos ensinou, não ser infalíveis, pois somos humanos e em processo de evolução,
mas buscando compreender o nosso próximo, exercitando nos colocarmos no lugar dele nos momentos de dificuldade. Talvez nenhum ensinamento de Jesus seja hoje tão difícil de ser seguido como esse mandamento do amar os vossos inimigos. Há mesmo quem sinceramente julgue impossível de colocar em prática. Comecemos com pequenos gestos e quanto menos esperarmos, estaremos dando a outra face por ter compreendido os mecanismos da evolução, por termos compreendido as lições do Evangelho de Jesus. E o perdão brotará suave nos nossos corações. Que a paz de Jesus esteja com todos.